O repórter setorial já está de volta e a pauta agora é com J. Washington. Para começar, doutora Estela, quais são as semelhanças e diferenças entre dengue, zika e chikungunya? Semelhanças. Todos esses 3 vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito. Diferenças. A febre da dengue é muito alta em relação às outras 2 doenças. Na dengue você tem queda de células brancas do sangue, de plaquetas do sangue. Todas elas dão pintinhas pelo corpo. Chikungunya dá artrite, dor e inchaço das articulações que pode ficar crônico. Zika dá conjuntivite, que as outras 2 não dão. A febre de zika é mais baixa e a zika pode afetar o sistema nervoso em 2 formas. Primeiro, a síndrome de Guillain-Barré, que é aquela paralisia que vai subindo, isso ocorre nos adultos. E as gestantes podem vir a ter bebês com microcefalia. Nós sabemos que a dengue mata. E essas outras matam também? Toda doença pode matar. Obviamente, isso relacionado à pessoa ser mais ou menos sensível. Usualmente, das 3, a que mais mata é a dengue. Né? Mata mais ou menos 17% dos casos graves, não de todos os casos. Chikungunya, a questão da artrite que pode durar anos e ser incapacitante, a pessoa não conseguir trabalhar, fazer as suas funções normais. E zika, esse perigo para os bebês, que é uma judiação. Doutora, quando nós vamos vencer essa batalha? Quando não criarmos mosquito. E como não criar mosquitos? Tem algumas coisas que nós não vamos mudar, que é a alta urbanização, isso não tem jeito. Muita gente junta, é fácil de criar mosquito. Quando a gente não deixa lixo à toa, não deixar água parada, olhar os nossos quintais todos os dias, e aqui eu me coloco também como cidadã, que também tenho que olhar o meu espaço. A senhora é a favor que haja uma multa, uma penalização para quem é reincidente, para quem não tem os cuidados necessários e termina no quintal ou em casa criando um foco? Com certeza a multa é correta. Taubaté já instituiu a multa para pessoas reincidentes, para pessoas que negam a entrada no nosso agente. Eu fico impressionado como um mosquito consegue transmitir tantas doenças. Agora, doutora, a senhora pode confirmar para a gente se uma pessoa pode ser infectada por dengue e todas essas outras ao mesmo tempo? O mosquito é flex. Nada impede que esse mosquito transmita de uma só vez mais de um vírus. Nós estamos diante de uma ameaça muito grave. Gravíssima. As pessoas olham muito para as ameaças grandes fisicamente, né? Uma guerra, um soldado com uma arma. Mas o vírus é uma ameaça muito grave porque ele entra dentro de nós. E muitos dos casos dessas doenças são assintomáticos. O que é isso? A pessoa não sente quase nada e daí contamina os outros, porque se a pessoa está com o vírus, o mosquito pica o outro, poderá dar uma doença grave no outro. O mosquito é um transmissor, mas o ser humano, como a gente, ele não transmite. Ele não transmite diretamente, mas nos primeiros dias de sintomas, geralmente a primeira semana dos sintomas, ele está com viremia. O que é viremia? É o vírus circulando no seu sangue. Então, o mosquito vem, pica aquele doente, poderá picar outras pessoas e transmitir. Doutora Estela, o que há de mito, o que há de verdade em todas essas histórias que nós ouvimos aí com relação a essas doenças? Verdades, aquilo que a gente falou, quadro clínico, o perigo de ficar crônica, de dar sequelas nos bebês, isso tudo é verdade. É sério. Sério. E os mitos? Mosquito não pica à noite. Imagina, na verdade é a fêmea, ela está lá gestando seus ovinhos. Todo mundo saiu para trabalhar e voltou às 7 horas da noite? Claro que ela vai picar à noite. Mosquito não entra em prédio, lógico que entra. Ele vai no elevador, que nem todo mundo vai. Sim. Já tiramos mosquito do 13º andar. Então, gente, ouça sempre o que a gente da saúde fala, que quer transmitir para você uma informação segura. Não acredite em boatos, acredite em fontes fiéis. E é importante receber bem esse agente e colaborar com esse agente.
Porque me parece que ainda tem pessoas que apresentam uma certa resistência para que o agente entre na residência, tenha acesso aos cômodos. Exatamente. Então, esse agente que está sendo pago pelo dinheiro público para prestar um serviço público. E vai devidamente identificado. Crachá, se você tem dúvida, liga, né? Para cada cidade, em Taubaté liga para o CASDENG, em outras cidades também tem referências. Esse agente está identificado, tem o carro lá da vigilância epidemiológica junto, não é difícil identificá-lo. Deixa ele entrar. Você sabe, mas ele sabe mais, porque ele é treinado para isso. A senhora falou em Taubaté. Quais foram os cuidados tomados pelo poder público em 2015 e qual é a estratégia para 2016? A nossa estratégia está contada em 80 páginas do nosso plano de intensificação do combate ao mosquito. Mas, basicamente, muito trabalho diário, árduo, sério, com recursos humanos e recursos também materiais para executar esse trabalho, falar para as pessoas sobre o fato, divulgar a informação, treinar equipes e vestir a camisa do combate ao mosquito o tempo todo. Esta é uma ação conjunta entre governo e cidadãos. Exatamente. E isso é essencial. Eu costumo dizer, em Taubaté, por exemplo, a gente não consegue ir a todas as casas todos os dias, mas o cidadão está na sua casa todos os dias. Então, olhe o seu quintal. São os famosos 10 minutos contra a dengue. Você vai despender, gastar, maneira de dizer, 10 minutos para olhar. Investir, exatamente. E trazer a saúde para você, para a sua família. Praticar a caridade de prevenir uma doença que pode até matar, sequelar, judiar dos bebês. Eu conversei com a doutora Estela Zollner. Ela é médica e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Doutora Estela, muito obrigado pela aula, pelas orientações que a senhora nos trouxe aqui em nossos estúdios. É um prazer estar aqui e poder usar esse espaço para conversar com o público questões importantes de saúde. No segundo semestre deste ano, o Banco Central tem se empenhado para controlar os efeitos da alta do dólar. Pela primeira vez, desde o início do Plano Real, a moeda americana chegou a ser negociada acima dos R$4. Segundo especialistas, a tendência é que as cotações permaneçam num patamar mais elevado diante do cenário político e econômico conturbado, além das incertezas sobre o ajuste das contas públicas. Para se ter uma ideia da valorização do dólar, veja esse histórico. Em 1994, ano que marcou o início do Plano Real, a moeda americana era negociada a R$1, ou seja, o mesmo valor da moeda brasileira. Em março de 99, o dólar chegou a custar R$ 2,16. No mesmo período, em 2002, a moeda alcançou a maior valorização, custando R$ 3,95. Após alguns meses, a cotação voltou a cair. Em dezembro de 2008, quem comprava o dólar desembolsava R$ 2,50. A partir de 2013, a moeda americana voltou a subir. E em setembro deste ano chegou a ser negociada acima dos R$4. Para entender melhor a variação da cotação do dólar e como isso pode interferir no orçamento das famílias, vamos conversar com o economista Edson Trajano. Edson, por que o valor do dólar sobe tanto? Isso depende do cenário político interno e também internacional. Nos últimos anos, principalmente, o governo brasileiro tem tido um desequilíbrio nas contas externas. O que é isso? O Brasil tem importado cada vez mais e exportado cada vez menos. Isso representa uma redução da entrada de dólar no país. Quanto menor o volume de dólar no país, qual o resultado? Tudo que é escasso é caro na economia. A escassez de moeda estrangeira no mercado brasileiro provoca um aumento no preço dessa moeda estrangeira. Também nós temos que pensar que grande parte dessa moeda estrangeira entra via mercado financeiro. Toda vez que tem alguma instabilidade política, como é o caso que nós estamos passando agora, há uma fuga de capital para o exterior, ou seja, escassez de dólar no mercado brasileiro. Isso faz com que não só o dólar, como o euro também, uma desvalorização da moeda brasileira frente às moedas estrangeiras. E é interessante, até no histórico que você apresenta aqui, em 2002 nós tivemos uma relação de R$ 3,95 para um dólar.
Isso era uma desvalorização muito mais significativa do que os R$ 4 de hoje, porque nós temos que contar também a inflação brasileira de 2002 até agora. Então, nós temos que analisar qual é a inflação americana e qual é a inflação brasileira. Como nossa inflação é bem mais elevada que nos Estados Unidos, isso representaria hoje um dólar valendo em torno de R$ 6,50 a R$ 7,00. Então, ou seja, nós tivemos situação de desvalorização da moeda muito maior do que o que nós estamos passando nos dias atuais. Verificando tudo, essa questão do dólar, alta do dólar, você falou de inflação, como que isso pode atingir o consumidor? De que maneira o consumidor pode sentir no seu bolso que a alta do dólar está influenciando ali o seu orçamento na família? De um modo geral, praticamente todos os produtos passam por uma interferência maior ou menor das moedas estrangeiras. Nós vivemos em um mundo extremamente globalizado, então, toda vez que ocorre uma desvalorização da moeda nacional frente às moedas estrangeiras, há uma dificuldade maior, um preço maior nos custos de importação, consequentemente, isso é repassado ao consumidor. Por exemplo, o Brasil importa 2/3 do trigo que é consumido no mercado interno. Isso representa trigo mais caro. Nos últimos 12 meses, nós tivemos uma desvalorização do real em torno de 60%. Trigo mais caro representa o pãozinho nosso de cada dia mais caro. Combustível tem preço cotado em dólar no mercado mundial. Também isso representa combustível mais elevado. No caso do combustível, tem uma vantagem que o preço do petróleo tem caído em dólar, então há uma compensação. Produtos de informática, celulares, todos esses produtos têm componentes importados. Significa produtos mais caros para os consumidores brasileiros. E isso representa, lá no final das contas, mais inflação. Muito bom. Daqui a pouco o economista Edson Trajano volta para falar sobre os índices de consumo da classe C. A seguir você vai ver, Centro de Controle de Zoonoses em Taubaté realiza trabalho de combate a doenças transmitidas por animais. Voltamos já já. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.